Você já se perguntou o que acontece quando duas estrelas de nêutrons colidem? Para compreender este drama cósmico, primeiro precisamos entender o que são as estrelas de nêutrons. Imagine uma estrela, muito parecida com o nosso Sol, mas com cerca de 1,5 vezes o seu tamanho. Esta estrela brilha intensamente, fundindo hidrogênio em hélio no seu núcleo durante milhares de milhões de anos. Eventualmente, o hidrogênio acaba e a estrela começa a fundir o hélio em elementos mais pesados. Este processo continua até que o núcleo da estrela seja principalmente de ferro. Neste ponto, a estrela não consegue mais sustentar a fusão e entra em colapso sob a sua própria gravidade, desencadeando uma explosão de supernova. O que resta é um núcleo denso e compacto, conhecido como estrela de nêutrons. Esses corpos celestes não são estrelas comuns. Eles são incrivelmente pequenos, aproximadamente do tamanho de uma cidade, mas possuem uma massa maior que o nosso Sol. Sua densidade é impressionante, comparável a empacotar um Boeing 747 em um grão de areia. As estrelas de nêutrons são compostas principalmente de nêutrons, daí o nome, com uma fina crosta de ferro na parte externa. Agora, vamos introduzir uma segunda estrela de nêutrons na mistura. Esses pares são raros, mas não inéditos. Frequentemente, são remanescentes de sistemas estelares binários, onde duas estrelas orbitavam uma outra antes de se tornarem supernovas. Com o tempo, as forças gravitacionais fazem com que o par gire em direção um ao outro, preparando o terreno para uma colisão. O significado de tal evento é astronômico, literalmente. Acredita-se que as colisões ou fusões de estrelas de nêutrons sejam responsáveis por alguns dos elementos mais pesados do universo. Ouro, platina e outros metais preciosos podem dever sua existência a esses encontros violentos. Então, o cenário está montado, duas estrelas de nêutrons espiralando uma em direção à outra. Mas o que acontece a seguir? Bem, isso é uma história para a nossa próxima cena. Fique ligado enquanto nos aprofundamos no mistério das colisões de estrelas de nêutrons. Quando duas estrelas de nêutrons se aproximam, elas não colidem imediatamente. Em vez disso, elas realizam uma dança cósmica de morte. Esta dança é orquestrada pela força incrivelmente potente da gravidade. Na verdade, a atração gravitacional das estrelas de nêutrons é tão intensa que distorce a própria estrutura do espaço e do tempo ao seu redor. Imagine dois dançarinos girando um em torno do outro, seus passos guiados pelo ritmo do universo. À medida que esses corpos colossais se aproximam, eles começam a orbitar um ao outro. Esta não é uma valsa tranquila, entretanto. Eles estão se movendo a uma velocidade de centenas de quilômetros por segundo. É um balé complexo e de alta velocidade, coreografado pelas leis da física. Suas órbitas se estreitam gradualmente à medida que emitem ondas gravitacionais. Agora, essas não são ondas nas quais você poderia surfar. Ondas gravitacionais são ondulações na própria estrutura do espaço-tempo, causadas pela aceleração de objetos massivos. Albert Einstein previu pela primeira vez a sua existência na sua teoria geral da relatividade, e eles foram finalmente observados diretamente em 2015. Essas ondas carregam energia, fazendo com que as estrelas de nêutrons se aproximem cada vez mais. O ritmo de sua dança acelera. As ondas gravitacionais aumentam em frequência e intensidade. É o grande crescendo do seu balé cósmico. As estrelas, agora presas num abraço mortal, giram tão rápido e tão próximas que o espaço entre elas é menor que a largura de uma cidade. Eles estão à beira da colisão, mas a dança ainda não acabou. Suas gravidades são tão fortes que eles começam a se despedaçar. É um processo chamado perturbação das marés, onde as forças gravitacionais são tão extremas que começam a distorcer e esticar as formas das estrelas. Depois de se aproximarem cada vez mais, as estrelas de nêutrons finalmente colidem. Mas isso não é o fim, é apenas o começo. Este acontecimento dramático, no entanto, é tema para outra cena. Por enquanto, vamos nos deleitar com o espetáculo inspirador de sua dança, sua última valsa antes da colisão inevitável. O momento da colisão entre duas estrelas de nêutrons é simplesmente espetacular. É um evento cósmico que ofusca tudo mais no universo. Mas o que realmente acontece quando estes dois objetos densos se encontram? Imagine duas estrelas, cada uma com massa maior que a do Sol, mas compactadas em esferas com apenas cerca de 20 km de largura. Eles têm espiralado cada vez mais próximos, sua atração gravitacional fazendo com que eles acelerem, até que giram em torno um do outro centenas de vezes por segundo. E então, numa fração de segundo, eles colidem. O impacto é inimaginável. A massa combinada e a velocidade extrema resultam em uma liberação de energia incompreensível. Esta não é uma explosão comum. É uma quilonova, 1000 vezes mais brilhante que uma nova típica.
Por um breve momento, esta colisão ofusca toda a galáxia. Mas há mais neste espetáculo do que apenas um flash de luz brilhante. A colisão de estrelas de nêutrons é uma forja cósmica, onde a pressão e a temperatura são tão extremas que podem criar elementos mais pesados que o ferro. Sim, está certo. O ouro nas suas joias, a platina no conversor catalítico do seu carro, eles provavelmente foram feitos em uma colisão de estrelas de nêutrons há bilhões de anos. Anos atrás. Somos, literalmente, poeira estelar. O rescaldo da colisão envia ondas de choque por todo o universo, tanto literal quanto figurativamente. O material ejetado na explosão viaja a cerca de 1/3 da velocidade da luz, espalhando esses elementos pesados recém-formados pelo espaço. Com o tempo, esses materiais podem se tornar parte de novas estrelas, planetas e até mesmo de vida. A colisão cria um espetáculo de proporções cósmicas, mas os seus efeitos são de longo alcance. Não é apenas um show, é uma fábrica cósmica, uma criadora de elementos, uma modeladora de galáxias, uma peça-chave do quebra-cabeça de como funciona o nosso universo. É um lembrete do incrível poder e beleza do universo em que vivemos e dos mistérios que ele ainda guarda para descobrirmos. A colisão de duas estrelas de nêutrons deixa um rico legado. Após a explosão espetacular, surge uma densa nuvem de matéria, um subproduto da colisão. Esta matéria, composta por elementos pesados, é ejetada para o espaço, semeando o cosmos com elementos como ouro e platina. Às vezes, os restos da colisão são tão densos que entram em colapso sob a sua própria gravidade, formando um buraco negro, um ponto no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Estudar colisões de estrelas de nêutrons é a chave para desvendar os mistérios do universo. Eles nos dão pistas sobre o ciclo de vida das estrelas, a criação de elementos pesados e a física extrema dos buracos negros. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se do balé cósmico que está acontecendo a bilhões de anos-luz de distância. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para obter mais informações fascinantes sobre o universo e deixar sua opinião nos comentários abaixo. Até a próxima vez, continue se perguntando e explorando.